Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sônia Trindade, sou da Zambesi Calçados e hoje a gente vai fazer uma entrevista com o Tony do Projeto IP. Dia Verde, obrigado pelo convite, meninas. Eu sou o Tony, eu sou um dos cuidadores do Instituto IP desde o primeiro dia, lá em 2006, quando a gente teve a ideia de, jovem ainda, né, a gente pode ajudar a salvar o mundo. E aí a gente decidiu montar o Instituto IP e até hoje a gente acredita que a gente pode ajudar a salvar o mundo. E é isso que a gente está tentando fazer. Com certeza. Eu amei essa fala já. E eu sou a Cleide Pacheco, eu sou aqui das Zambesi Calçados e a gente vai começar a conversar com vocês a respeito desse projeto que eu achei incrível, maravilhoso. E é por isso que eu te convidei, Tony, porque é uma coisa que mexe comigo, com a minha alma. Muito E obrigado. eu falo assim que a gente pode ajudar um ao outro, mesmo que seja um pouquinho. E fazer um projeto desse aqui em Uberlândia e conversar e mostrar para o público que existe esse projeto, eu acho assim grandioso, grandioso mesmo. É um prazer receber aqui. E eu gostaria que você falasse assim basicamente o que é o Instituto, o que ele faz, o que vocês propõem, porque eu já sei, mas o pessoal aqui não sabe, porque eu já fui lá conhecer, gente, eu já fui conhecer, eu achei incrível, eu e a Sônia, né, Sônia? Isso. E eu vou deixar você falar um pouco, porque você tem a expertise e sabe o que é bom e o que é preciso falar para as pessoas poderem ajudar mais nesse projeto. Eu queria agradecer de novo o convite. Eu adoro falar sobre sustentabilidade e tentar mostrar que é tão fácil a gente resolver problemas quando a gente se decide trabalhar em equipe, em grupo, em comunidade. A gente tem já todo o know-how, toda a expertise, a gente, ser humano, tanto para destruir quanto para reconstruir. Agora a gente precisa de juntar forças para a gente combater os principais riscos sociais. E foi assim que a ONG começou. Lá em 2006, eu fui fazer um curso em São Paulo de responsabilidade fiscal. Imagina, aqui todo mundo paga imposto, paga IPTU. Sim. Paga o IPTU da fábrica, o funcionário que trabalha com carteira registrada consegue pagar uma moradia melhor que também paga IPTU. Então, quer dizer, tanto as pessoas físicas da fábrica quanto a fábrica IPTU e SSQN, praticamente todas as indústrias que a gente está conversando aqui vão pagar. Sim. Aqui em Uberlândia tem mais de 20 anos a lei. Permite que tanto pessoa física quanto pessoa jurídica possa investir 30% do valor do IPTU em projetos aprovados na Lei Municipal de Incentivo à Cultura. O que significa isso? Significa a gente ativar uma economia que aqui em Uberlândia ainda não é uma economia, uma principal economia, que é a cultura. Significa realizar sonhos lúdicos, porque a gente pode investir na criança, é teatro, é música, é dança, é escrita. Significa a gente poder criar sonhos e patrocinar sonhos quando a gente tem responsabilidade fiscal. O governo cria a lei e eu pego esse direito para mim e uso esse direito. Sim. Porque o governo não vai fazer propaganda, independente de qual governo, nenhum governo vai fazer propaganda falando deixa de pagar imposto para o governo e decida aonde você vai investir. Ele cria a lei. Sim. Essa é a função dele. E a gente decide se quer usar ou não a lei. Quando eu descobri isso, eu chamei um grupo de amigos e falei, vamos montar um instituto? Vamos conversar sobre isso? Vamos levar informação? Ainda nem existia o termo sustentabilidade. Nós estamos muito lá atrás, quase 20 anos já de ONG. Então, mas existia já responsabilidade social empresarial. As empresas já estavam se atentando que se elas ajudassem a desenvolver o mercado local, está gerando cliente. Sim. E cliente fidelizado, porque quando precisou, vai lembrar de quem ajudou. Então, essa é a principal ideia da ONG. Desde o começo, a gente é uma ONG de levar informação para incentivar as pessoas a serem mais responsáveis. Hoje, no tripé da cultura verde, que é o nosso conceito. Então, a gente acredita que toda empresa e todas as pessoas de uma cidade pode ser socialmente justo, ecologicamente correto, economicamente viável, culturalmente adaptável e fiscalmente responsável. Assim a gente transforma Uberlândia numa cidade ODS 11 da ONU, que é as cidades e comunidades sustentáveis. Então não é uma coisa que a gente criou, a gente foi juntando o que a gente acreditava
para montar um conceito que a gente acredita que para Uberlândia é mais fácil de conversar. E aí foram-se já 16 anos que a gente está nesse crescimento, nesse aprendizado. O terceiro setor, para quem gosta de estudar, para quem gosta de conhecer pessoas que gostam de estudar, para quem gosta de ver os pioneiros, os empreendedores sociais que estão começando a se desenvolver. O terceiro setor é onde está acolhendo essas pessoas. E a gente vem fazendo isso há 16 anos, gerando um cidadão sustentável e, consequentemente, um funcionário sustentável através das nossas oficinas de capacitação. Pois é, Tony, eu achei isso incrível. Primeiramente, não é, Sônia? Porque eu nem sabia, Tony, eu como empresária, a Zambesa existe há 20 anos, eu não sabia, não é que eu não sabia, eu sabia, mas eu não sabia como fazer esse processo. Tipo assim, eu pago meu IPTU, os meus funcionários também pagam, porque todos têm residência, e eu poderia destinar, 30%, né, que você disse? 30% do IPTU e do ISSQN. Pois é. Eu não sabia disso. E como se diz, eu tenho contador, a vida inteira teve contador, e nem isso foi me passado. E quando eu fui te visitar, que eu achei aquele projeto incrível, que eu realmente, quando eu falei que ia trazer você, que é por isso, porque eu realmente achei extraordinário. Obrigado. E São muitas cabeças pensantes naquele projeto. Nossa, é uma coisa linda. Eu Gente, quando você tem que lembro, conhecer, você tem que são conhecer. tantos, eu chamo de anjo da guarda, porque é assim, eu preciso de alguém que vai ajudar a fazer um terreno que é um mato, virar um espaço legal. Aí aparece um bioconstrutor formado no IPEMA, falando que quer fazer um projeto interessante, se a gente pode ajudar. Aí eu falo, a gente tem que parar com a pela piedade. É cansativo toda vez. Ou me ajuda a pagar a conta de água, me dá uma caixa de leite. Tinha que ser uma coisa mais humana, orgânica, o processo. Aparece uma super top model falando, gente, todo mundo usa roupa, todo mundo usa móveis, usa produtos dentro de casa, nas empresas. Vamos transformar isso num negócio, é melhor, a gente troca. E já vem a ideia pronta, já com um processo acontecendo. Então, são muitos anos da guarda que passaram para IP chegar hoje aonde a gente já credibilizou, né? Nós estamos em 7 das 17 ODS da ONU. Olha, E tem muitas que é em oceano. Oceano é difícil da gente ainda poder fazer algum E efeito. engraçado, Tony, que uma das falas, uma das missões da Zambesa é levar o conhecimento para as nossas clientes que elas podem usar sapatos que não machucam os pés delas, né? Exatamente. Trazer conforto, qualidade de vida. E isso é o que você faz, né? Uma das suas funções, não só da ONG, é levar conhecimento mesmo para as pessoas, aprender como que elas podem ajudar e ajudar a natureza, ajudar as pessoas, ajudar os projetos, né? É mais ou menos isso, né? Infelizmente, o ser humano, ele gosta, procura mais, né? Culturalmente, a gente tem acesso às informações erradas, Sim. porque elas precisam ser ditas, né? Eu brinco que a gente vai ter que ressignificar aquela palavra do momento, que essa mão faz e essa não precisa de saber. Né? Não, a gente precisa de contar para incentivar, para dar exemplo, para se tornar referência, para fazer as pessoas acreditarem que é massa demais a gente trabalhar para resolver os problemas sociais, trabalhar para pensar em ser um cidadão com mais eficiência. Sabe, quando eu descobri das leis, eu pensei, mas por que eu não, que gosto desse tema, que procuro, que estou sempre estudando o que a galera mais jovem, os cientistas sociais mais jovens acreditam que a gente tem que levar, porque o mundo é muito diferente. Hoje eu faço reunião com a Grécia, eu faço reunião com a China, daqui de Uberlândia. Sim. Há 10 anos atrás, você tinha que pegar um avião que era caríssimo, né? Tipo, tinha que ter certeza que ia valer a pena. Hoje você faz na mesma hora ali online, você está negociando. Então, culturalmente, a gente precisa se adaptar para ser sustentável. Imagina, o que é ser sustentável, né? É uma palavra tão famosa hoje em dia, tão falada hoje em dia. Tão na moda, né? Tão na moda. É uma coisa assim que te cortando, desculpa. Não pode, nós estamos conversando, oba. Quando eu fui lá no projeto IP, gente, uma coisa que aconteceu incrível foi aquelas cadeiras que eu vi lá que os meninos fazem de pallet, né? E o projeto, para quem não sabe, ele resgata os meninos que ficam na rua, né, Tony? Vai lá, pega a criança, o adolescente que está ali, você meio que encaminha ele e dá um norte para aquela criança, para aquele adolescente.
Você falou uma coisa para mim que eu fiquei apaixonada mais um pouquinho. Foi o projeto que você está fazendo com as universidades aqui de Uberlândia, que você conseguiu uma vaga, né? Conseguiu convencer a universidade a conceder uma vaga. E outra coisa que é incrível, você consegue pagar escola para os meninos reciclando o lixo. Gente, isso é uma coisa assim que tocou meu coração de uma forma que eu falei assim, eu preciso de mais ajudar, a Zambesi precisa ajudar isso porque é para nossa cidade, é para resgatar. Eu não consigo resolver o problema do Brasil inteiro, mas pegando pessoas que faz o que você faz aqui na minha cidade, eu consigo melhorar, eu consigo ajudar. Então, se a gente pode divulgar isso e falar disso mais amplamente, eu acho que todos podem ser muito beneficiados. Na hora que a gente tira uma criança... Eu sei que você sabe muito mais do que eu, porque eu ainda não faço isso. Mas eu imagino que deve ser uma sensação maravilhosa você pegar, resgatar aquela criança de lá, aquele adolescente, e ver ele crescer, igual aquele rapaz lá do seu projeto, que ganhou prêmio internacional, né? Ele é premiado nacional e internacionalmente. Ai, que orgulho, gente. Isso é maravilhoso. É muito massa a gente chegar num nível assim. O projeto, ele funciona. Isso, eu estava falando do São de Itaguara, eles também ajudaram a montar o projeto. A gente tem psicólogo que trabalha com a gente desde o início e que são dessa parte de empoderamento, de autonomia, de resolução. Todo mundo tem problemas. Não existe alguém que não tem. Mas a gente consegue solucionar quando a gente entende que aquilo ali é transitório e que a gente pode se transformar. E acontece isso muito rápido com o adolescente. Nosso projeto acolhe a partir dos 14. E são adolescentes que queiram oportunidades sociais. Porque eles têm que cumprir meta educacional, têm que voltar a estudar. A gente tem a bolsa da Exanc, que é a faculdade que ajuda aqui em Uberlândia a gente. E eles vão fazer, e é difícil a Exanc. É uma das faculdades mais difíceis aqui de Uberlândia. Então a gente tem pouco tempo para fazer esse menino aprender a estudar, terminar o colegial, passar no vestibular. Daí ele vai para o sonho dele. Enquanto isso, a gente está desenvolvendo ele enquanto um ser humano sustentável. E daí é ver o Paulo que é a prova de que boa vontade, porque não adianta só o projeto funcionar, ele precisa dele querer, e o Paulo abraçou todas as oportunidades que ele teve, já era um ser humano educado, trabalhado, e é muito legal, é gratificante. A gente vê, hoje eles ajudam os irmãos, os primos a estudar. Porque criou uma boa referência ali. Sim. Né? A gente transforma uma pessoa, você transforma famílias. E transformando famílias, você transforma o bairro que ele mora, a situação, aquilo ali vai girando. Todo o meio ambiente que ele mora. Então, quando a gente se propõe a ajudar de uma forma correta, certa, honesta, verdadeira, eu acredito que tudo flui. E flui, é igual você está falando, lógico que precisa da boa vontade da pessoa, de querer participar, mas sem direcionamento e sem a ajuda, a gente não consegue. Não vai, sabe? Porque eles não tiveram direcionamento. Não ensinaram ele, nem reivindicar. Nem os pais e nem os avós. Exatamente. Então, como que você vai exigir isso se ninguém deu conta de ensinar? Só que um adolescente aprende muito rápido, ele está na fase de aprender. Isso. Então, você consegue agilizar o processo que até a faculdade você já igualou com um que foi bem educado. Então, isso não precisa preocupar. Já existe tecnologia, ferramenta, que a gente comprova que funciona a parte ecossocial ali do projeto. O que a gente tem que entender de novo, a gente pensando em sustentabilidade, você estava falando do lixo. Vamos usar Uberlândia, que é uma cidade de quase 1 milhão de pessoas com o transitório. Sim. Quem está aqui é negócio, quem vem a trabalhar, que mora perto, dá quase 1 milhão de pessoas, né? Vamos pensar no fazer lixo. Porque uma caixinha de leite, quando está na minha casa, ela é uma caixinha de leite. Quando eu coloco ela num saquinho preto e coloco na lixeira, ela virou lixo. Talvez em menos de 1 minuto. Ela era uma caixinha de leite e ela virou lixo. O lixo é um processo burro, o fazer lixo. Por que ele é burro? Vamos pensar na sustentabilidade. Ele não é socialmente justo, ele atrai vetor. O rato, barata, vem atrás do resto orgânico que a gente deixou na nossa rua. Então a gente está alimentando vetores que trazem doença, saúde pública, não é socialmente justo. Ele vai para um aterro sanitário.
Aí quando ele é bem direcionado, nós estamos falando do lixo que é pago, que a gente gasta dinheiro. Ele não é ambientalmente correto? Aqui em Uberlândia, uma cidade de 1 milhão de pessoas, precisa de um aterro sanitário do tamanho de 76 maracanãs, um do lado do outro. Todo mundo já viu o Maracanã pela televisão ou já foi no Maracanã ao vivo? É É gigantesco. gigantesco. Agora imagina, a cada 10 anos você vai matar 70 maracanãs. Eu quero viver a média do Brasil, 80 anos. Quantos maracanã eu não vou deixar morto pro meu filho e pro meu neto? A gente precisa mudar. Isso não é nem socialmente justo e nem ecologicamente correto. Porque aquele espaço não serve para mais nada. Sim. Totalmente inviável. Agora vamos pensar no pior, que é o economicamente viável. O aterro sanitário de Uberlândia custa, para mim, para você, para a Sônia, para a Priscila, para todo mundo que está assistindo a gente, que paga imposto, R$ 170 mil por dia. Nem sabia disso. Isso é o que sai da prefeitura. Hoje é mais, porque eles sempre colocam atrasado no site da transparência, atrasado não, né? O do ano que passou. Retroativo é a melhor palavra. Mas é mais, um pouco mais de R$ 170 mil por dia. Fora a quantidade de matéria-prima que a gente está enterrando. Que podia voltar para a economia circular e virar dinheiro de novo. Então hoje o aterro sanitário é a única forma legal de matar a natureza. Tem até um nome para isso, chama ecocídio. A gente foi a ONG que representou o Brasil na COP26 do ano passado. E eu fiquei assustado demais com o que eles falaram. É absurdo o que a gente vai ver nos próximos 15 anos. A gente realmente vai ver a natureza descontar na gente o que a gente está fazendo. A gente vai vivenciar todo esse processo, mas a gente é muito inteligente, o ser humano. Do mesmo jeito que ele destrói rápido, ele constrói muito mais rápido quando ele quer. E eu queria estar vivo para ver essa geração que fala, opa, o que a natureza faz de errado? Nada. Então ela merece investimento já que a gente precisa dela. O que o ser humano faz de errado um com o outro? Que criança que tem pré-juízo, pré-julgamento? Coloca criança de todas as raças, de todas as cores, para brincarem. Elas vão brincar iguais. Não tem. Isso foi construído. É a sociedade que constrói. Então a gente pode reconstruir, ressignificar, reconfigurar qualquer R que a gente quiser trabalhar. Mas a gente pode. É isso que a gente tem que entender. E vai ser muito mais legal quando a gente conseguir chegar nesse momento. Onde é assim, é dar o mínimo. Depois cada um com a sua ambição vai poder disputar. Mas que tenha educação de qualidade, saúde de qualidade e moradia. Isso. É o básico, né? A gente fala, não é querer demais, é o mínimo para te deixar bem, pelo menos para você ter um pouco de dignidade, para você sair da sua casa, ir para o seu trabalho, voltar. Exatamente. E ser... Pensar em lazer, sabe? Poder viajar, visitar o parente que mora fora. Então eu acho que isso a gente não pode mais esperar de política. Eu concordo. A sociedade, a política já criou os mecanismos. Se a gente trabalhar bem as leis de incentivo, em Uberlândia seriam mais de 50 milhões de reais por ano investido em projeto de cultura. Se a gente usar a lei da criança e do adolescente também, mais outros tantos milhões de reais para ajudar o criança e o adolescente. Provavelmente se todo uberlandense investisse na lei da criança e do adolescente, de um mês para o outro, você conseguiria tirar todas as crianças e colocar num projeto igual da IP, da rua. Com isso, eu elimino o acesso fácil ao crime, ao traficante, ao ruim da vida. Que é o que vai te ensinar que você vai ganhar na força, no medo. Se você tira esse adolescente antes disso, ele vai ser muito mais caro para ser aliciado. Antes da experiência. Isso. Se ele conseguir ter uma experiência boa antes da ruim, vai ficar muito mais caro ir para ruim. E a gente não pode esperar do governo. A gente vai ter que, empresário, sociedade, trabalhar uma forma da gente eliminar os riscos sociais. Quando a gente conseguir isso, o próprio governo vai ser obrigado a ir na mesma linha do que a gente está fazendo. E como nós somos muito mais, porque nós somos mais de 220 milhões de pessoas. Imagina se cada uma doasse R$10, seria 2 bilhões por ano, por mês. Você resolve o problema de uma cidade no mês, da outra cidade no outro, da outra cidade no outro. Mas todo mundo precisa de entender a responsabilidade
que a gente tem enquanto ser humano, de pensar em comunidade, de pensar em sociedade, de pensar que a gente é irmão, é da mesma raça, e a gente pode e deve gerar oportunidade a partir do momento que eu consigo esse tipo de lugar. Catador para poder ajudar essa família a sair dessa situação. Gente, a gente tem lei que proíbe cavalo de empurrar a carroça. E a gente permite com o ser humano, muitas vezes, um voo que não tem mais mercado de trabalho, que a coluna não permite ser auxiliar de pedreiro, que já não, é analfabeto e o mercado já não absorve porque ele não tem força física. A gente permite que esse voo, e eu conheço a maioria, empurre uma carroça por 16 horas. E chega em casa e ainda tem que criar para ganhar tipo, R$ 30 por dia. Para vender para o atravessador que vai ficar milionário. É desumano. É desumano. Dá pra gente pensar em opções mais inteligentes. Então a ideia é começar com esses. Mas em Uberlândia tem outro problema. Que a gente precisa de crianças e adolescentes que queiram estudar. Porque a gente acredita e a base é a educação. Então aí a gente também tem parceria com as outras ONGs. Tem muitas ONGs muito legais aqui em Uberlândia. Que trabalham até os 14. Porque daí essa criança já vem de um projeto social, ela já vem já pronta para o projeto, é só você dar a continuidade. Normalmente ela já é treinada para educação, porque as ONGs têm essa base de apoio educacional às escolas bem legal, bem forte. Entendi. Então, dentro do projeto IP, do Instituto IP, tem vários projetos, é isso? Dentro do Instituto IP, tem vários projetos, várias oficinas, vamos dizer. Hoje a gente tem o Recicla Cerrado, Sim. que o pilar é o meio ambiente, que é onde a gente vai... Aqui a gente está conversando geralzão, né? Sobre sustentabilidade. Na IP a gente separa por pilares para poder falar. Então, o Recicla Cerrado a gente vai falar do problema do lixo, do problema do descarte incorreto. Imagina, dá um Google. Moda, deserto do Atacama. Deus criou um dos lugares mais bonitos do mundo. Eu já vi. E agora a gente está jogando todo o fast fashion no deserto e ele está virando colorido. Parece desenho animado, mas não é daquele jeito, está contaminando. Mas a gente está se permitindo. A gente está se permitindo. Uma hora a conta vai chegar. Sim. A gente tem que ser inteligente para não deixar essa hora chegar e começar a agir para mostrar que, opa, entendemos que estamos errados e vamos consertar a partir de agora. Não é difícil. A gente já tem inteligência para tudo. A gente precisa de usar. E eu acredito que a sociedade exigindo, os governos vão ser obrigados a entrar nessa linha. Eu acredito assim, isso que você falou é crucial, né? A sociedade civil, se ela se unir mais e se importar mais, né, Tony? Eu falo assim, a gente tem que realmente se importar. E quando você fica discutindo política, às vezes falando de A ou B, e não olha para o seu bairro, vamos começar por pouco. Vamos começar na sua casa, reciclando o nosso lixo. Aqui em Uberlândia, eu sou apaixonada por Uberlândia por isso, porque às vezes quando eu vou em São Paulo, os meninos ficam assim pra mim, e aí, Mineirinha, onde que fica Uberlândia, né? Como se aqui fosse quase inexistente. Eu vou te falar, a primeira coisa que eu falo de Uberlândia, eu vou te falar que o nosso rio, o Uberabinha, é despoluído, meu amigo. E isso pra mim é um orgulho, sabe? Ter um esgoto tratado, ter as coisas organizadas. E outra coisa que eu amo, ouvir aquele barulhinho do carro de reciclado, sabe? Que vem coletar o reciclado. Gente, eu adoro. Esses dias a minha sobrinha falou assim, que tia, não gosta daquele barulho daquele carro. Eu falei assim, nossa, Dora, eu adoro aquele barulhinho, porque toda vez que ele passa, eu tenho certeza que vai recolher o lixo e ir para o lugar devido, entendeu? Então, eu tenho o hábito de fazer isso na minha casa. É impossível ter uma residência que não produz o lixo reciclado. Então, eu sempre tenho meus lixinhos reciclados separados lá na minha casa e fica... Ou o coletor da prefeitura passa, né? Porque a gente tem isso aqui em Uberlândia, ou então realmente passa os catadores. Mas eu vou te dar uma notícia um pouco ruim. Me dá, por favor, para que eu corrija a minha vida. Passa o conhecimento. Passa o conhecimento. Eu não sei os dados, porque tem muito tempo que não solta aqui em Uberlândia. Mas eu acredito que a gente tem um índice de reciclagem geral igual ao do resto do mundo, que é 2%. Ah, não creio. Você fala assim do poder público, da prefeitura? De tudo, né? A gente não tem cooperativa para reciclar. A gente gera mais de 1 milhão de quilos de lixo por dia. Olha. Uberlândia que não tem.
Não, o mundo. Uberlândia tem um aterro sanitário. Uberlândia não tem, como que você falou a palavra? Eu acho que o processo logístico Sei. para poder garantir uma coleta seletiva eficiente, que gere números tipo 60%, Uhum. não tem. Eu acho que está na média do mundo e do Brasil, que era de 3, e o ano passado caiu para 2. Olha, Por causa da então pandemia. aquele caminhão que sai coletando lixo, ele pega e leva para algum lugar? O que ele faz? Aquele do lixo mesmo reciclado? Eu acho que a gente tinha que combinar um dia de seguir para ver para onde que é, porque eu não sei. Mesmo? Não Menino. posso confirmar, porque eu não sei para onde que vai. A minha cabeça pensa assim, eu tô separando isso aqui, o caminhão do lixo pegar, porque vai para um lugar onde vai ser separado e alguém tá ganhando. Vamos pensar assim, Eu eu vou acreditava fazer a nisso. minha parte certo, É, e deixa se o outro estiver fazendo errado, ele paga a responsabilidade dele. É. Mas a gente tem que fazer o que você está fazendo. Tem que reciclar, porque reciclar significa devolver para a economia circular, não precisar de tanta matéria-prima virgem. Fazer esse produto gerar dinheiro de novo. Então, movimentar a economia local. E ainda, se for junto com a IP, no caso das camisetas, que usa 2 garrafas, pois é. potencializar o impacto de sustentabilidade na cidade. Mas eu decidi, foi que eu vou organizar meu reciclado e vou levar lá para você, porque eu vi o seu projeto e vou deixar lá, porque eu acho mais fácil. E lá, pelo menos, eu sei o que você está fazendo. Aqui em Uberlândia tem um aplicativo que tem uma sementinha da IP, que Ah. chama EcoCash, Qualquer. que é bem legal, que transforma recicláveis em dinheiro. Olha, Você troca por produto numa plataforma na internet, eu quero impermeabilizante, aí tem a Zap, você vai lá e pega desconto para você trocar. É uma forma legal da gente começar a trabalhar a coleta seletiva. Então, é só baixar o aplicativo, você agenda o dia que você quer a coleta. Então, amei. toda segunda-feira vem, já automaticamente o ponto tá lá. Você sabe quanto que você ganhou. Eu falo que quando a gente assume o compromisso das responsabilidades, se a gente não precisaria, imagina, um caminhão ficar andando, gastando petróleo o dia inteiro, sendo que a gente se movimenta na cidade. Sim. Então eu posso levar num ponto de coleta igual a IP que eu conheço, transformo em ponto, troco por camiseta. Eu posso levar no EcoCash, transformo em produto para minha casa, para minha empresa. Tem formas mais legais da gente hoje trabalhar, ou para a gente ser mais sustentável, porque tem muita gente investindo para incentivar, Sim. para fazer a gente perceber, olha, se o problema era eu já pago para fazer lixo, então agora eu vou te comprar seu lixo. Sim. E você pode escolher o que você quer, entendeu? Ah, Então eu acho que tá bem legal essa parte. A minha dica é, vamos assumir as responsabilidades. Se eu vou no supermercado e compro todos aqueles produtos, eu posso ser o responsável por direcionar corretamente. No EcoCash você consegue rastrear, você sabe para qual indústria e no que transformou o seu garrafa de refrigerante. Então quer dizer, você quer mais consciência limpa do que isso? não, isso Aí não tem. Quando a gente terceiriza e ainda com política, Exato. aí a gente tem que fiscalizar, a gente tem que ir atrás, a gente tem que ver como funciona e eu não tenho essa informação. Sim. Mas esse do app eu achei. EcoCash é maravilhoso. É um aplicativo. Você baixa pelo Play Store. Play Store, EcoCash, você já começa, é de graça. Que legal. Não, gente, por favor, meu povo das Zambeiras, vai todo mundo fazer isso aqui. Por favor, meninas, nós vamos falar isso nas nossas lives, viu? Para vocês entrarem. E siga a gente no Instituto IP Cultural e @Projeto IP Ateliê, que a gente vive soltando essas dicas. Elas já existem. Nada do que eu tô falando foi a IP que criou. A gente só juntou o tanto de coisa legal que dá pra gente trabalhar enquanto ser humano e empresa, Sim. que sempre atrás de uma empresa tem um empresário. Não conheço nenhuma ainda que é virtual, né? Sempre tem alguém que é o dono e os funcionários. Trabalhar junto pra gente ter uma cidade ODS 11. Nisso eu queria que a IP tivesse o nome dela ali, eles ajudaram. Porque a gente está estudando muito, participando de aceleradora, para trazer informação para a sociedade. Porque é onde a gente acredita que está a solução. E você acredita que já teve igual, por exemplo, faz 16 anos? Como que você vê isso de desenvolvimento? Isso tá... Essa pergunta eu consigo te responder, eu acho. Eu tenho certeza que sim, gente. Ele é ótimo, né? A gente é um país de altruísmo catastrófico. Aconteceu uma enchente no Rio de Janeiro. O Brasil inteiro se organiza para ajudar o Rio de Janeiro.
Aconteceu um terremoto que a gente não tem terremoto, mas aconteceu um incêndio Coisa de no Brumadinho, Pantanal, a lama de Brumadinho, Brumadinho. A gente se organiza. Quando a gente fala em gerar oportunidade social, precisa de continuidade. Então a gente tem que sair desse altruísmo pontual e catastrófico, que eu preciso de sofrer para ser caridoso, para ser solidário, e pensar que um dos melhores sentimentos é o de gratidão. Se tem uma coisa que eu amo, é quando a minha mãe vai no sacolão e volta, porque a gente mora e a ONG é na mesma rua. Mora eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos, e a ONG é tudo na mesma rua a vida inteira aqui em Uberlândia. A gente gosta da rua e não quer sair. E aí a minha mãe vai no sacolão e volta. Tony, você lembra da fulana, da fulana? Eu falei, não lembro. Ela traz reciclagem aqui e ela fala que reza todos os dias. E a minha mãe é católica, apostólica, romana, praticante. Então eu sei o poder que tem na fé ali, quando a gente faz com o religioso junto. Isso é uma coisa que me deixa assim... Eu sei que é um sentimento de, olha, eu te honro por estar tentando fazer alguma coisa e eu rezo todos os dias para você. Então isso para mim foi o melhor dos presentes que eu ganhei. Mas voltando na resposta, a gente tem que sair do altruísmo catastrófico para um altruísmo sustentável. E a sustentabilidade nada mais é que uma via de mão dupla. Quer dizer, eu ajudo, faço a minha parte, o mundo me devolve em troca benefícios. Então essa é a ideia que a gente propõe dentro da IP. Você patrocina impacto ambiental, social e cultural, e em troca a IP te devolve um cidadão sustentável, te devolve informação sobre como ser mais sustentável, e te devolve valorização institucional de marca, trocando por uniforme, trocando por palestra, trocando por CIPAT, trocando por produtos. São mais de 450 produtos na nossa oficina de marcenaria. Só digitar Projeto IP Ateliê. Esse é o do pilar econômico. Então, você estava perguntando dos projetos e a gente vai conversando, né? No pilar econômico, o IP Ateliê é um negócio social. É essa ideia de que você pode patrocinar, causar impacto e ganhar um produto legal em troca. A gente está com a coleção nova de camisetas, feita de pet algodão. Cada camiseta nossa economiza 3 mil litros d'água para ser feito. Eu achei isso incrível, Tony. Gente, eu vou mostrar essa camiseta, porque tá falando aqui, é inacreditável. O dia que falou que isso era de garrafa PET, né, que era a parte... Eu falei assim, eu tenho que tocar para mim ver se isso é... Essa que eu tô é também. Pois é. É incrível. Como que pode fazer de uma garrafa PET virar uma camiseta tão linda? O toque é macio. E a tecnologia é brasileira. Ai, que orgulho. Eu amo isso, gente. Eu vou mostrar aqui. Essa camiseta aqui é costurada lá, né, Tony? A facção é feita na ONG, a indústria de Santa Catarina. Pois é, o toque, gente, você não tem noção tanto que você queima assim. Sabe aquelas camisetas que você pode fazer várias estampas, mas geralmente eu aqui na empresa vou fazer para os meninos, para uniforme, e a gente vai combinar, né, Tony? Mas o toque é maravilhoso. Eu estava até conversando com ele aqui e vendo o acabamento das... Eu falo para ela que é ação de parabéns, tá, Tony? Porque o acabamento é perfeito. Essa parte aqui, o Tony estava me falando, que independente da cor que for a camiseta, ele vai vir padronizado, porque é do IP, né? Do IP Ateliê. Exatamente. Então sempre vai vir uma amarelinha. E cada vez vem uma estampazinha aqui. Esse é o tema da coleção. Mais eco, menos ego. Eu acho que ficou ótimo. A pandemia veio para mostrar pra gente que por mais que a gente tenha oportunidade, ficar sozinho é muito chato. Muito triste. E ficar isolado é triste. Exatamente. Então chegou a hora da gente tirar um pouquinho desse ego e fazer o mundo ser mais ecológico, ecológico, ecossocial, ser mais pensando num ecossistema onde a gente possa conviver bem, cada um se respeitar e tá tudo certo. É assim que funciona. Eu também eu creio em cada palavra que você falou, tá, Tony? Porque eu também sou assim, e os meninos aqui da Sambés também é mais ou menos desse jeito, porque a gente sempre fala disso. O respeito que você tem que ter em todos os processos. E diante de tudo disso, tudo que você falou pra gente, que você explicou, eu fico encantada
com a parte social, que é de você transformar vidas. Esse é o Essa mais legal. parte. Porque você transforma. Olha para você ver, quando você consegue entender que você pode transformar com lixo, gente, você pega lá da sua casa e direciona para o lugar certo, você consegue ajudar pessoas a fazer uma camiseta dessa. Ia se formar E na a se formar na faculdade. faculdade, você tem noção que uma pessoa que nunca teve a Isso é que a oportunidade. gente não tá falando de todos, ô Cleide. Eles chegam lá, a gente pergunta pra eles 3 coisas que você quer acrescentar na sua vida. Internet, tá sempre, e dentista. Olha, Entendeu? Tipo, o um sorriso. O sorriso sorriso, não é o né? cartão de visita da gente. Sim, Eles também querem ter um sorriso bonito. olha. Mas isso não deveria ser um pedido de sonho. Não devia. Isso devia ser saúde pública. Exatamente. Porque a boca, se a gente conversar com as nossas dentistas, Sim. mais de 50% das doenças Vem. começam pela boca. Então, quer dizer, se a gente cuida da boca deles, eles vão ficar menos doentes, usar menos whey, e a gente vai conseguir economizar onde dá para economizar. Não precisa de gastar com saúde. Eu falo, o catador de rua, ele ganha R$30 por dia. Quanto que paga numa consulta médica que ele tem que ir no whey quase todo dia para pegar analgésico pro corpo, porque dói, é um senhor? Quanto que a gente paga numa consulta médica? Provavelmente ele sai mais caro do que se ele ficasse em casa e a gente desse os R$30 para ele. Exatamente. Então vamos começar a usar um pouco a lógica para a gente parar com os problemas humanos. E tem coisas ainda que a gente se permite que é desumano. Sim. E que não é legal. A gente pode inverter e a gente consegue sair dessa rapidamente. Mas se a gente for ficar esperando a política, a gente está esperando desde 1500 e eu acho que vamos esperar mais 1500. É isso, eu falo assim, a fala de sempre. Não tem como você terceirizar a situação. Quando você coloca a responsabilidade no político, você se isenta. Exatamente. Quando você se isenta, você endurece. Eu falo assim que a gente endurece. Quando você fala assim, não, a responsabilidade é do político resolver isso. Tô pagando para isso. Tô pagando para isso. Mas aí você esquece que pequenas ações, igual a gente está conversando, né, Tony? Por exemplo, o reciclado certo do seu lixo, a orientação de como você ajudar as pessoas certas. Porque, igual você falou, existem as leis que fazem o incentivo que pode te ajudar a melhorar. Diminuir o custo. Diminuir. Olha aqui, nós estamos falando, você está investindo num projeto, comprando uniforme, é tudo custo da sua empresa que você não pode comunicar. Exatamente. Vou te dar o exemplo agora. A gente está fazendo os uniformes da convenção da McNelson, que é uma empresa tradicional aqui de Uberlândia, grande. Eles estão entrando no 60, eles estão terminando no 64 e indo para 65. Então querem fazer uma festa legal para fazer com o uniforme, né? Para fazer a festa de final de ano, para já puxar para o ano que vem, que é um ano importante. Sim. Eles decidiram fazer os uniformes com a gente. Ai, que horror. Eles vão contar no evento, na convenção, as vantagens que o uniforme que eles estão usando a partir de agora trazem para ele. E foram mais de 18 milhões de litros d'água economizados numa mudança de comportamento, num evento só. Mais de 18 milhões de litros d'água, mais de 1.300 garrafas que voltaram para a economia circular. Pois é. Economizou a água, economizou o aterro, institucionalizou o ser humano dentro do projeto de desenvolvimento. Resgatou essa pessoa, organizou tudo e fez a coisa florir. E fazendo junto, que é mais legal ainda. Assim, você olha para aquilo e fala assim, gente, mas isso é incrível, eu posso participar disso? Pode sim. Pode. Você pode pegar, por exemplo, a informação. O reciclável e levar. Como se diz, entra em contato com vocês, né, Tony, do IP. Eu vou deixar depois aqui, a gente vai deixar aqui abaixo o contato, porque a gente quer propagar a empresa, quer falar do projeto de vocês, porque é realmente incrível. E da nossa parte, a parte da Zambesi, é participar disso em prol de fazer isso funcionar. E eu até falar com a Sônia, que como a gente vende sapato, tá? Mas a gente pode vender camiseta também, tá? Exatamente. E como se diz, é uma forma da gente, a gente vai organizar isso, porque é uma forma da gente colocar no nosso site e explicando isso aqui para o nosso cliente. Levar alcance, né? Trazer A gente tem alcance. que criar uma corrente do bem. Exatamente. Uma rede de cultura verde. Exatamente. Que é o que eu falo, nós somos 220 milhões. Uberlândia é 1 milhão de habitantes.
É muita gente. Se a gente se organizar, fica barato para todo mundo, fica massa para todo mundo. Você tá dando um presente com história, e ainda você pode ir visitar. Você fala, vamos lá para conhecer o projeto? É legal, tem muro de garrafa de refrigerante, tem telha de caixinha de leite. Agora a gente é o projeto social do BNI. Para quem tiver, me permite falar que é legal. O BNI é um projeto de network que acontece em mais de 73 países. Uberlândia tem um grupo forte aqui, tá montando o segundo grupo, eu acho que já deve ter sido até ativado já. E toda vez que eles fecham um grupo, eles escolhem um projeto social da cidade para esse grupo de empresários ajudar. A gente foi escolhido em março, logo depois que acabou a pandemia. Incrível. A gente terminou a pandemia com 2 patrocinadores. Antes da pandemia a gente tinha 29. Em 3 meses de pandemia eu perdi quase todos os patrocinadores. Agora, em 6 meses de BNI, a gente chegou no 19. Ai, que orgulho. Só com a turma que tá lá dentro. Imagina a felicidade que a gente não tá na nossa equipe agora. E aí vai vir reforma, a gente vai voltar a receber escola, vai ficar legal, vai ter loja. Então tem muita novidade vindo por aí. Pois é. E lembrando também que a Zambés vem pro Brasil inteiro. Então, gente... Vender camiseta não vai ser problema pra gente, né? Vocês vão entrar no Instagram. Quem não tá em Uberlândia, vai entrar no Instagram, vai conhecer o projeto, vai conhecer o Instituto e pode ajudar comprando, não da Zambesi também, mas também entrando em contato com o Instituto para poder saber como que pode alcançar a vida deles, né? Como que pode ajudar isso, mesmo se não for de Uberlândia. Se for de fora, pode entrar em contato com o Tony do projeto, no Instagram deles e perguntar como que eu posso ajudar, o que que eu posso fazer. Né? Não precisa estar aqui em Uberlândia, não, né? Não precisa, mas pode agendar uma visita que conhece a Zambesi e depois vai lá e conhece a IP. E obrigado por ajudar a gente. É um pilar que a gente tem que desenvolver muito, porque é novo. Qual ONG que vende produto que a gente conhece, né? Tipo, qual que é a referência? A gente tudo está inventando. Sim. Então, pegar uma empresa que tem o know-how da Zambesi, que já sabe fazer para ajudar, a gente sabe causar impacto. Sim. A gente precisa de ajuda para chegar nas pessoas que gostam disso e que querem, junto com a gente, potencializar esse impacto. Eu tô 16 anos. Eu sei que é possível, que não é difícil. É tranquilo. É totalmente acessível para todos os lados. E a médio e longo prazo, a gente vai começar a ver o resultado quando a gente tiver uma sociedade com mais senso crítico, com mais informação. Mais justa, né? Mais justa. Mais humana, né? É você olhar com... Eu falo assim, você tem que olhar para as pessoas com olhos de amor, né? Você entender que aquela pessoa, às vezes, não é... Ela não tá ali porque quer... Gente, ninguém, por favor, ninguém quer ficar morando na rua só porque quer ali. Às vezes falta uma oportunidade de coisas tão básicas na vida da pessoa que ela nem entende, né? Pai, às vezes, pode pai. ser. Pois é. A gente que teve uma família estruturada sabe a importância disso. Eu falo que quando eu não sou de Uberlândia, meus pais moravam em fazenda. E eu vinha para Uberlândia porque eu sempre amei essa cidade. Não sou daqui, não nasci aqui, mas parecendo que o coração era daqui. Quando eu vim para cá, eu tinha 18 anos mas eu tinha aquela sensação, sabe assim, se não der certo, eu tenho meu pai e a minha mãe. Essa referência de ter para onde voltar é muito bom. E isso faz na criança e no adolescente aquela sensação de falar assim, se eu não conseguir, eu tenho alguém que pode me ajudar e me proteger. Mas olha que doideira, com 18 anos, você teve a permissão de buscar seus sonhos. Pois é. Eles, com a maioria, com 14, não sabem nem sonhar. Nem sonhar. E às vezes eles não conseguem, eles não têm isso, porque não tem uma estrutura familiar para fazer isso, né, Tony? E, tipo, a hora que ele encontra você, vamos supor no caso que é a da ONG, ele olha e fala assim, eu imagino que eles devem pensar assim, será que isso aqui é de verdade? Será que esse cara realmente quer fazer o bem para mim, né? Porque eu imagino que isso deve ser uma dificuldade também de uma pessoa que sempre ouviu não, sempre teve o negativo como prioridade na vida. A hora que vê a coisa boa chegando, fica meio ressabiada. A gente vê isso com a mudança do olhar. Porque o olho chega um olho agressivo. Entendi. Um jeito de te olhar agressivo. A mudança do comportamento no olhar, dá pra perceber. Quando eles confiam na gente, a transformação do olhar acontece assim, automaticamente. E a gente tem a sorte de ter a Rafa dentro do projeto,
que não fui eu que inventei esse título para ela, foi num dos prêmios que a gente ganhou, que ela também é a que apresenta os pitches de premiação quando é pequeno, porque vocês estão vendo, eu preciso de tempo para conversar. Coisas rápidas não me chama não, chama a Rafa. E a Rafa, ela é uma encantadora de humanos, ela consegue te explicar que vai ser mais legal Sim. e te incentivar que você consegue fazer aquilo. E ainda saber que você tem uma retaguarda que está ali pronta para te ajudar. E aí quando eles chegam no nível, tem a Isabela, que já é mais direcionamento de carreira, então precisa de profissional Sim. para acontecer o processo, porque você está tirando muitas gerações ali que não teve acesso à oportunidade. É. Então é por isso que eles chegam, isso não é para mim. É. Mais rápido percebe que tem. O Que mundo é pode, bom. né? É. Que vira e fala assim, não, Ó, eu posso. eu tô há 16 anos, eu conheci muita gente. Eu falo que de 10, 9,1 era muito gente boa. É uma pena que o 0,9 vira líder e manda no mundo, É. mas os outros são muito. A gente convive com muito mais gente Muito boa mais do que gente Sim. ruim. Sim. Com certeza. Né? Então, se a gente se unir agora, vamos fazer isso, eu acho que a gente consegue resolver e solucionar uma série de coisas e viver num mundo mais humano. Você estava falando de morador de rua. Saiu o resultado. Uberlândia, antes da pandemia, tinha 3 mil moradores de rua. Agora, depois da pandemia, 27 mil. Nossa. Multiplicou por 9. São família com criança, com bebê morando em barraca. A gente vai permitir isso? Vai naturalizar Fazer problema de conta que não social? existe, né? Ou que a pessoa merece Verdade. porque não quis É, estudar, é. porque usou droga? Não, gente, a gente Não. é ser humano. É. Vamos convencer de que ela pode se transformar, É. que ela pode ser o que ela quiser ainda. Cora Coralina começou depois dos 70, Sim, sim. sabe? Tipo, como assim a gente não... Quem limita o sonho de alguém é alguém muito ruim. É, eu acho que quando você meio que enquadra, né, uma pessoa em um jeito, aí eu falo assim, é melhor nem conviver com um tipo de pessoas que pensam dessa forma, porque ela não consegue entender nem um humano a grandiosidade que é um ser humano, porque cada um tem um processo de crescimento e desenvolvimento pessoal que é só dele. É. A E se história tiver tá uma- bem escrita, né? Já vem, tipo assim, se você der uma vírgula, uma chancezinha, você vê ele florir. E eu imagino que isso pra você deve ser gratificante, né, Tony? Você É a chegar. melhor parte. Eu imagino, você olha pra eles e fala assim, cara, eu não acredito que eles conseguiram. Isso é muito bom. Você Essa vê, sensação porque é tem boa. uma turma, porque precisa de rotatividade. Então tem a turma que fica para ficar na oficina Sim. e tem a turma que a gente direciona para o mercado de trabalho, para os nossos parceiros, para essa galera que está Aham. ajudando a IP. E eles já sabem que estão pegando uma pessoa treinada. Aham. Por exemplo, agora a gente está fechando uma parceria com o Júlio da Toda Skin para voltar à oficina de marcenaria. E a gente vai desenvolver mão de obra do que eles estavam precisando. Hoje ele me falou que precisa de... Esqueci o nome. Precisa de quem monta, montagem. Sim. Montadora, não sei. Isso. De quem monta as peças. Vamos desenvolver uma oficina para aprender a montar. Então, se tem mercado de trabalho. Então, tem uma turma que vai para o mercado de trabalho. Daí liga e fala: fui promovido, agora sou gerente, que legal. E a gente comemora junto. Então, o impacto a gente já perdeu do projeto. Porque são 16 anos, é muita gente. Emociona, não tem jeito. O tempo inteiro que lembra das histórias vai emocionar. E eu acho que isso nunca eu vou perder, porque eu vivi. Eu sei que eu tava ali e tava me esforçando para facilitar. Porque atrás teve gente que se esforçou para facilitar a minha vida. Então eu podia fazer isso para outra pessoa, tô fazendo. E é incrível. Pode falar. Isso que você disse é a gratidão, né? Eu falo isso muito para meus filhos. Você estudar numa faculdade, você ter tido a oportunidade que você tem hoje, não significa que você é um privilegiado, significa que você tem uma obrigação social, porque muitos não tiveram, né, Tony? Por exemplo, você é uma pessoa que estudou fora, você fez faculdade lá em São Paulo, você já me falou, uma faculdade excelente, você teve uma família E estruturada. bolsista. E pois é. E isso fez, essa segurança não te fez ser uma pessoa achando que é melhor do que o outro. Isso é que te torna incrível para mim. É você ter tido todas as oportunidades de familiar e financeira na sua vida e você olhar para o outro que não tem nada com olhos de amor. E isso não tem preço. Mas isso eu fui criado. Isso vem de educação. De educação, né? Da Dos sua dois família. lados, eu tenho uma família que... Senão não seria possível. É verdade. Sem a minha família não seria possível eu estar fazendo o que eu estou fazendo. Imagina, com 26 anos,
Eu virei e falei, olha, eu não quero trabalhar mais na empresa, eu quero montar uma ONG, eu quero ajudar pessoas. Não sei o que eu vou fazer, mas eu vou ajudar de alguma forma, eu vou fazer, eu acho que eu posso. E ter o apoio é muito difícil. Sim, sim. Então, eu precisava da família. De um lado, eu tenho meu avô que tinha uma casa de sopa onde, quando não existia ONG. Mas ele falava que ninguém merece passar um dia com fome. Graças. E aí ele tinha uma casa de sopa e a gente ia ajudar quando era... Eu amava, né? E era férias, era vamos embora pra casa de sopa, vovô Toninho. Vamos embora pra essa casa de sopa, vovô Toninho. E eu adorava. E tinha a minha avó, que ajudava morador de rua. E levava pra casa, se estava feio, dava banho, arrumava, dava roupa, não podia ficar feio. Conversava, humanizava uma pessoa que é... A gente prefere fazer ela ficar invisível, né? Eu não quero sofrer olhando pra lá e pensando, nossa, podia ser minha mãe. Então, eu prefiro fingir que eu nem tô vendo ali. Daí, já olho e falo, coitada, ela merece, ela que procurou e vai, e passa, né? E a minha avó fazia o contrário. Então, eu acho que muito disso é que para mim é natural. Eu vi isso acontecer dentro de casa, meu pai a vida inteira, minha mãe a vida inteira. A minha mãe era um domingo de praia, no Praia Clube, o outro domingo nos projetos sociais. Olha que Para poder fazer a compensação. É um de lazer e um de você ver que para ter essa oportunidade aqui, seus pais estão lutando muito para conseguir te dar essa oportunidade e agora você tem que conhecer quem tem menos. Então é muito importante a gente não trabalhar só uma questão de ir lá no projeto trabalhar, mas a gente trabalhar isso na vida familiar, que essa construção, para que essa construção exista. Para que a gente alcance não só as pessoas que precisam, mas a gente alcança pessoas que vão fazer o que você faz hoje. Que a gente não perca. Eu ainda tenho a criança muito forte na minha vida, né? Mas que a gente não perca a criança. Que é não julgar. A pessoa tá passando por aquele problema. Vamos pensar em como que a gente vai ajudar. Não por que ela chegou naquele problema. É ser um pouco criança, sabe? Tipo, não ser egoísta, ser muito mais solidário, gostar de abraçar, trazer coisas que a gente busca sensações que trazem vantagem, que trazem pertencimento, que trazem alegria, de alma, né? alívio de alma. Eu acho que é isso que a gente tem que ensinar em casa e vivenciar em casa. A gente está vivendo um mundo de guerra, de ódio, de ninguém pode pensar um pouco diferente, ou você pensa assim, ou eu te excluo da minha vida. Só que a gente não nasceu assim. A gente tem, olha que palavra linda, irmandade, né? Existe no nosso vocabulário. A gente se reconhece enquanto irmãos. A gente sabe que a gente é da mesma raça. A construção familiar é muito importante, né, nessa então, dinâmica. solidariedade, caridade, altruísmo, tem que ser palavras que a gente usa mais do que armamento, guerra, ódio. Porque isso não traz nada de bom. E uma criança não entende a diferença do poder da palavra. Começa a gritar com seu filho pra você ver. Ele vai te devolver grito. Teve uma vez, eu vou contar rapidinho. Depois, teve uma vez que eu fui para poder levar umas doações para crianças, né? No projeto. E chegou lá, tinha muitas e muitas crianças. A gente não tinha brinquedo suficiente, na verdade, para todas as crianças que estavam lá. E isso já é triste, né? Porque sempre chega mais do que a gente tenta entregar. E aí tinha uma mocinha, ela tinha uns 14 anos no máximo, e ela tinha ganhado uma boneca, porque ela era maiorzinha e conseguiu chegar. E aí depois a gente viu que ela estava chorando, e ela não estava mais com a boneca. Aí a gente perguntou, e tinha outra menininha com ela, né? E a gente perguntou pra ela por que ela não estava com a boneca dela. Mas é porque ela tinha dado pra menininha, e a menininha não era irmã dela, era filha. Então, As duas queriam boneca. então a gente tinha duas crianças e isso Aí mexeu. a gente tá falando de gravidez na adolescência, que é outro problema social que a gente pode eliminar. Porque uma criança não precisa ser sexualizada tão precocemente. Ela pode ser criança. Criança é a única fase legal da vida. Todas as outras estão trabalho pra gente passar. Então, adolescência é difícil, a gente não sabe o que a gente é nesse mundo, pra onde você quer ir. A vida adulta ela é exaustiva, né? Então, e nesse dia foi um divisor de águas para minha vida, porque o que aconteceu? Aí meu filho foi lá e deu o brinquedo dele para ela, que era um jogo, e ela gostou e ela amou. E aí eu vi, assim, a importância do meu filho estar lá naquele local. E segundo, que aquela menina, quais seriam as expectativas de sonhos dela? Né? Aquela menina de 14 anos. E aí eu me apaixonei por projetos sociais nessa época.
Porque Olha eu só, vi você tá falando, eu que tô ia ter lembrando uma uma frase. construção, podia ter muitas construções. Você tá falando, eu tô lembrando uma frase da minha mãe. Por que que a gente pré-julga, tem pré-conceito? Uhum. Porque a gente não conhece. Não Exato. conhece. Que a gente não vivenciou. Quando você faz seu filho vivenciar uma situação onde alguém tem muito menos que ele, e que mesmo assim foi caridoso, deu para a filha, entendeu que a criança ia sofrer mais, mas sentiu, porque a gente tem sentimento. E ele sozinho solucionou o problema com caridade, com solidariedade, isso ele não esquece. Faz muito Isso ele vai marcar pro resto da vida dele. Daqui pode fazer o teste. Ficou um tempão sem conversar com ele. Pergunta se ele lembra desse dia da menina que chorou. Certeza, certeza. Vai lembrar. E ela também vai lembrar desse tio, tenho certeza. Ela pra sempre. Então, que alcança quem muito a ganha não vida, né? esquece. Você tem... Quem dá, às vezes até Pode esquece. esquecer, mas quem ganha. Mas quem ganha, que nunca tem, não esquece. Então, a gente tem que... Eu entendo que, por exemplo, hoje a gente tem que alcançar as pessoas, não é só doando, né? Igual a gente está falando. A gente tem que alcançar pessoas mesmo pelo acolhimento, Boa, né? Com acolhimento. Pelo acolhimento também. Porque você pode, igual, por exemplo, alcançar almas que fazem o que você faz. Exatamente. Fazer muito mais. Junto. Porque a gente não pode pegar... A gente pensa nas crianças, nos adolescentes, por exemplo, que vai para o projeto. A gente está alcançando um monte de adolescente. Mas se tiver um monte de Tones, a gente vai alcançar quantas crianças a mais, né? É exatamente Então a gente isso, precisa né? não só Imagina ter se crianças, soma. mas ter pessoas como você. Imagina se soma o que o Tony sabe, o que a Sônia sabe, o que a Cleide sabe, para desenvolver o mesmo problema, o mesmo processo, a mesma solução social. Vamos falar problema, não? O problema o universo entende que tá difícil, mas a mesma solução Exato. social é muito melhor do que se fosse só Tony. A gente tem que somar as pessoas que pensam diferente e acolher. Sim. Porque aí sim a gente vai entender o que é uma sociedade de ser humano. Enquanto cada um só conviver com igual, vai ser difícil. Sim. Né? Só que a gente mora no melhor dos países, né? É o país vira-lata. Então, no Brasil, a gente tá acostumado, a gente mistura mesmo. O árabe casa com o europeu, que casa com o indiano, que casa com... E a gente vai misturando e cria essa população que é feliz, solidária, gigante, diversa e brasileira. É isso que é o processo. E bonita, o povo brasileiro E é o bonito, mais né? bonito do mundo. Eu também acho. Rebarba Rebarba é beleza. Puxa a sardinha pro nosso lado, né, gente? Uberlândia também é uma cidade extraordinária, né? Eu falo que eu sou apaixonada aqui, realmente faz todo sentido a gente querer cuidar dessa cidade, querer ajudar os projetos sociais daqui e aprender. Eu falo assim que é grandioso a gente conhecer pessoas como você, porque eu, por exemplo, não sabia eu sabia, mas eu não sabia nem como que eu usufruía. E aqui na Zambesi a gente vai conversar com todos os funcionários para a gente fazer o nosso processo. Porque a Zambesi em si, a empresa, a minha casa, lógico que a gente vai participar e destinar o projeto igual do IPTU para a ONG, mas os funcionários a gente vai conversar um a um, explicar direitinho, porque é um dos nossos pilares, dos nossos valores, né, Sônia? A gente fazer isso com os nossos... Agora imagina, cada um tem pelo menos 10 pessoas ao redor que convive muito. Então você entende? Aí a rede vai só perde, vira um ciclo infinito, assim, que só roda. Quando chegar 2 vezes na Sônia o pedido, é porque o projeto está comunicando bem. Por exemplo, se eu virar para a Sônia e falar assim, Sônia, junto o seu IPTU que a gente vai investir em cultura. Nós vamos ser a cidade que mais investe em cultura no Brasil a partir do ano que vem. E aí depois a amiga dela da dança do ventre virar para ela e falar assim, Sônia, ajunta seu IPTU que nós vamos investir em cultura no mesmo projeto. A comunicação está funcionando. Aí a gente vai ter resultado. Não que com pouco a gente não consiga. Porque se a gente está falando de 2%, chegar em 10 é multiplicar por 5. Exatamente. Então o impacto foi gigantesco do 2 para o 10. E aí é super fácil chegar no 10. Porque se ninguém tá fazendo, um pouquinho de gente que fizer, então tomara que a informação rode, que eu acho que a principal missão dos podcasts, dessa parte de comunicação é essa, né? Agilizar o processo da... mostrar, quantas empresas, né? Quantas empresas que podem fazer isso com os seus funcionários. Exatamente. Né? E aí alcançam inúmeras pessoas. Mas esse é o objetivo nosso aqui da Zambesi também,
fomentar isso para os nossos clientes. Mas às vezes as pessoas também não ajudam porque não conhecem. Eu acho que é isso. Essa parte, porque a diferença de fazer o processo de pagar tudo para a prefeitura ou destinar um pouquinho do seu IPTU não muda. É a mesma coisa. A diferença é que, é igual você falou, já pensou se a gente. O Uberlândia se torna uma das principais, a maior, que tenha a população mais consciente para transformar a parte de cultura. E com isso a gente vai ter mais atrações, Exatamente. a nossa vida vai melhorar, porque vai poder qualificar a cultura, trazer coisas legais, criar coisas legais aqui. Né? A gente tem tantas manifestações locais. Sim. Que é tradicional da nossa cidade. Vamos começar assim. E criar um plano, né? Nós vamos criar uma escola disso, depois a gente vai alimentar ela e depois a gente vai para outro. Mas a prefeitura em si já se organizou, já tem anos. É a gente, sociedade civil, que precisa fazer. É isso mesmo. Exercer o seu direito, né, fiscal. Porque o investimento não muda. A prefeitura não te dá o desconto. Eu não quero ser patrocinador. Não vai te dar o desconto. Exatamente. Você vai pagar 100% para ela. Ela permite que você cuide de 30% do seu dinheiro fiscal. Pois é. Isso é muito bom, Tônio. Olha, foi maravilhoso. Eu vou falar, eu falo para você deixar suas considerações finais, mas eu vou falar assim que o projeto é incrível. Eu, Cleide, como pessoa, a Zambesi como empresa, e os meus funcionários também vão se comprometer em ajudar o projeto. Mas o principal da parte nossa é divulgar. A gente tem uma rede social bem abrangente, né, Sônia? A gente comunica com o Brasil todo. Lógico que o interesse é aqui em Uberlândia, que o projeto está mais aqui. Mas a gente pode distribuir isso para o Brasil inteiro. As camisetas a gente vai vender para o Brasil inteiro. O Brasil inteiro, meninas. E aí vai ficar tudo bom. E a gente vai conseguir resgatar pelo menos um pouco da dignidade das pessoas que são tão deixadas de lado. Então, a minha ideia, a minha vontade é que 1 do que a gente faça mude a história de alguém. Mude a história de alguém. É isso. Você pode falar o que você precisar agora. Eu queria agradecer. Eu adoro ser convidado para participar de bate-papo sobre sustentabilidade. Parece roda, eu venho de uma família italiana, parece as rodas de conversa que tinha, né? Minha avó teve 7, a outra teve 11 filhos. Agora a gente teve que diminuir, as famílias ficaram mais chatas. Mas na minha época de criança era bom demais, que tinha primo, avô, e a gente aprendia, conversava, e ficava todo mundo junto. E isso parece que traz, que a gente sabe que tem um tanto de gente lá que vai ouvir a gente, que vai poder pegar essa sementinha. Tem a gente fisicamente junto, olhando olho no olho, trocando. Então eu queria agradecer de coração verde e falar que é possível, gente. A gente, como sociedade, consegue resolver os problemas e convidar vocês a patrocinarem o projeto IP Atelier, adquirindo uma camiseta. É um presente com história, é um jeito fácil de tangibilizar a sustentabilidade e um jeito muito mais fácil ainda de virar um patrocinador de oportunidades sociais. E isso é muito legal e você pode ter certeza que vai ter alguém que vai todo dia lembrar e agradecer o que vocês estão fazendo por eles e para eles. Então eu conto com todo mundo da rede da Zambesi. Vem participar junto com a gente, entre em contato com as meninas da Zambesi. Nós estamos aqui em Uberlândia. Vem aqui conhecer ou marca um online que a gente é bom também. A gente mostra também online, né, Soninha? Exatamente. Gente, nós temos que fazer a diferença, né? Esse é o nosso papel, é fazer a diferença, trazer a diferença, abraçar a diferença. É esse que é o nosso papel hoje, enquanto sociedade, eu acredito, né? Acolher, abraçar. Isso mesmo. Vamos lá. As causas, né? Para falar assim que agora nós estamos comprometidos com o processo de ajudar a nossa cidade e ajudar uma causa que realmente tem significado na nossa vida e para a vida de muitas pessoas. Amém. Obrigado. Obrigada.